Galera, é o seguinte, vocês estão aí? Tá todo mundo aí? Acho que tá todo mundo animado, assim como eu, porque essa semana a gente recebeu uma notícia que dizia o seguinte: é revelada a gameplay de The Witcher 4. E sejamos honestos, aqui cá entre nós, não tem como não ficar animado quando o assunto é a CD Projekt Red, e principalmente quando se trata de um carro-chefe dela, como é o caso de The Witcher. Só que essa animação, ela precisou cair um pouco. A realidade é que essa suposta gameplay não passava de uma tech demo para poder mostrar as novas funcionalidades da Unreal Engine 5 que chegaram através dos updates do motor gráfico. E apesar de eu estar fazendo esse vídeo para poder conscientizar muito de vocês e também para poder colocar os nossos pés no chão sobre o que esperar a partir de agora para The Witcher 4, eu acho que a gente também pode ficar animado. Então, no final das contas, esse vai ser um vídeo de altos e baixos. Tem algumas coisas que eu quero pontuar aqui que são muito positivas e tem algumas outras coisas que eu acho que a gente precisa se manter bem pé no chão para não se decepcionar com o que pode vir a seguir. E sim, tudo isso se deve ao fato de que o que nós estamos vendo aqui é uma tech demo, e nós já vimos uma tech demo usando a Unreal Engine 5 através de Matrix Awakens, uma demo que, diga-se de passagem, é bem impressionante. Só que o que a gente precisa na realidade é de mais conteúdo completo, usando de fato o poder da Unreal Engine 5 em colaboração com o hardware do PlayStation 5. É isso que a gente vem esperando ao longo desse tempo, e eu acho que o primeiro ponto positivo que a gente precisa considerar aqui quando o assunto é essa tech demo com The Witcher 4, que o diferencia da tech demo que foi Matrix Awakens, é que essa é uma tech demo que está rodando com os assets do jogo no PlayStation 5 base. Então a gente pode comemorar. Será que agora a gente vai passar a ver com mais frequência o verdadeiro poder do PlayStation 5? É um tanto estranho pensar nisso e em como a gente está impressionado com o que The Witcher 4 apresentou nessa tech demo, porque a gente está se impressionando no fim de vida do PlayStation 5, ou pelo menos próximo desse fim de vida. Enquanto isso, a mesma franquia estava causando o mesmo impacto na gente lá na 8ª geração, no começo de vida do PlayStation 4. Então a gente já pode ver como essa indústria está com sérios problemas e que não necessariamente é um problema de hardware, mas sim um problema de como a indústria está sendo conduzida atualmente. Mas deixando isso de lado, eu acho que é importante a gente considerar o primeiro ponto que precisa ser mencionado, que é o fato do jogo estar rodando em 60 quadros por segundo com Ray Tracing dentro da Unreal Engine 5. E como que isso está sendo possível e por que isso impressiona? Bom, tudo já começa impressionando nessa tech demo graças a um dos carros-chefes da Unreal Engine 5, que é basicamente essa capacidade que ela tem de trazer uma qualidade tão alta para dentro da geometria, junto de uma densidade tão alta para ela também. Ou seja, a gente não tem apenas uma textura muito bem acabada, uma geometria muito bem acabada, mas também muitos detalhes ao redor dessa geometria, concentrados nessa geometria. E isso só é possível graças ao Nanite. Só que, galera, a gente precisa direcionar melhor as nossas expectativas, porque essa não foi a primeira vez que a gente viu o Nanite em atuação num console. Se vocês quiserem ver uma boa atuação do recurso em um jogo rodando no PlayStation 5, é só olhar para Robocop, por exemplo. É um jogo que usa muito bem o Nanite. O que muda a figura aqui para The Witcher 4 é o fato do recurso estar chegando também para poder construir a vegetação do mundo do jogo. E por que isso é tão impressionante? Porque a vegetação sempre foi um problema nos jogos. Se a gente voltar para a 7ª geração, por exemplo, nas disputas entre o PlayStation 3 e o Xbox 360, a gente encontra diversos casos em que a vegetação era mal construída no PlayStation 3, porque era difícil de se programar no console, e melhor construída no Xbox 360 pelas facilidades que o console trazia. E isso tudo acontecia principalmente nos casos em que a gente tinha uma densidade muito alta na vegetação, porque construir uma vegetação com as técnicas tradicionais sempre foi uma dificuldade para o processamento do console. Isso envolve texturas com transparência em uma quantidade muito alta, e para poder renderizar esse tipo de vegetação de The Witcher 4, se não fosse o Nanite, a gente teria técnicas tradicionais também, o que talvez impossibilitaria o jogo de estar rodando do jeito que ele está rodando agora. Por isso que muitos jogos da atual geração, quando eles são desenvolvidos em cima de um motor gráfico próprio da empresa, a empresa costuma implementar recursos em que facilitem a vida do desenvolvedor nesse sentido. O Alan Wake 2, por exemplo, só trouxe aquela mata extremamente densa porque existe uma tecnologia voltada para a criação dessa vegetação. Ela não é criada em cima de recursos tradicionais, por isso que foi possível. E é aí que a gente tem pelo menos mais umas duas informações interessantes que divergem positivamente falando completamente do que Alan Wake 2 trouxe nos consoles. Essa tech demo está
sendo executada em 60 quadros por segundo e com Ray Tracing. Esse daqui faz parte dos pontos altos e baixos que a gente precisa tratar, mas eu prefiro falar primeiro da parte positiva disso e explicar como isso está sendo possível num PlayStation 5 base, pelo menos num primeiro momento. Galera, para começo de conversa, a gente precisa saber o que a gente está enaltecendo quando a gente recebe um jogo e por que a gente está enaltecendo aquilo. Então, em primeiro lugar, eu preciso dizer para vocês, na verdade lembrar a vocês, que essas foram duas das promessas da geração atual. A geração atual chegou prometendo Ray Tracing e 60 quadros por segundo, então a gente não deveria fazer tanto estardalhaço com relação a isso. Mas a gente inevitavelmente faz porque está cada vez mais difícil da gente encontrar esses dois recursos em atuação em conjunto. Então, como essa tech demo está proporcionando isso, mesmo que tenha seu ponto baixo, que eu vou mencionar mais à frente, a gente precisa enaltecer de fato, mas a gente precisa enaltecer conscientemente. Essas foram duas promessas da atual geração e a gente não pode se esquecer disso. Já em segundo lugar, como vocês podem ver através da qualidade da imagem que foi liberada através dessa tech demo, ao que tudo indica, trazer 60 quadros por segundo com Ray Tracing está sendo possibilitado também graças ao fato de que esse jogo, a princípio, não está rodando em 4K de resolução. A Unreal Engine 5 tem uma técnica de reconstrução que favorece baixas resoluções para elas serem reconstruídas. Hellblade 2, que é um dos melhores exemplos dentro da Unreal Engine 5, usa essa técnica de reconstrução, e The Witcher 4, pelo que parece, tem uma estética de imagem na qualidade da resolução em si muito similar ao que Hellblade 2 entregou, uma imagem um pouco mais borrada. Então eu não me surpreenderia se o jogo estivesse usando uma resolução próxima de Hellblade 2, como um 1192p, e escalonar isso para um 4K. Lembrando sempre, é claro, que quanto menor a resolução nativa, mais dificuldade a técnica de reconstrução vai ter de se aproximar do resultado do 4K nativo, o que pode causar com mais facilidade essas imagens mais borradas. Mas eu acho que o que a gente precisa se concentrar aqui, a partir de agora, já sabendo que a resolução, pelo menos num primeiro momento, não roda em 4K, é o Ray Tracing de fato, porque isso realmente consegue chamar a atenção. Me surpreende um pouco a CD Projekt Red fugir do padrão dela de apresentar um jogo sendo executado num PC e ao invés disso apresentá-lo num PlayStation 5, justamente pelo tipo de Ray Tracing que foi trazido para cá. A gente encontra na Unreal Engine 5 duas técnicas para poder elaborar o Ray Tracing dentro do mundo do jogo. A gente tem o Lumen através de software e o Lumen através de hardware. Obviamente, através de hardware a gente vai ter um resultado muito mais fidedigno com o que se espera através de um Ray Tracing, e através de software a gente vai ter muito mais performance. Como a gente está vendo uma apresentação que optou por um console de mesa para poder ser trazida e se apresenta se concentrando em 60 quadros por segundo, honestamente eu esperava que a gente fosse encontrar um Ray Tracing através de software, que apesar de ter resultados menos fidedignos que a outra maneira de trazer a técnica, ainda assim tem mais facilidade com a performance. Mas não, o que a gente encontra aqui é o Ray Tracing através de hardware, que é muito mais comum dentro das apresentações ou dentro dos jogos numa versão de PC, só que The Witcher 4 está quebrando essa barreira. Só para vocês saberem, a tech demo de Matrix Awakens também consegue trazer o Lumen através de hardware para poder construir o mundo com Ray Tracing. A diferença é que aquela é uma demonstração concentrada em 30 quadros por segundo, e aqui a gente tem uma demonstração concentrada nos 60 FPS. Isso é o que muda tudo com a utilização do Ray Tracing aqui através de hardware quando a gente compara as duas tech demos. E segundo os próprios desenvolvedores da própria Unreal Engine 5, os novos updates do motor gráfico foram concentrados justamente em se concentrar nessa maior performance, mesmo que a gente tivesse mais aprimoramentos visuais, como por exemplo as novas opções do Nanite para vegetação e agora o próprio Ray Tracing através de hardware dentro dessa performance mais alta. É óbvio que um conjunto técnico de um jogo não pode se resumir a isso, e existem até mais alguns recursos adicionais que aparecem que são interessantes nessa demonstração, como por exemplo a tecnologia de criação de NPCs da Unreal Engine 5, que permite que você crie um NPC extremamente realista a partir de um banco de dados ou a partir de um escaneamento facial. Isso foi muito bem exemplificado no caso de Matrix Awakens, e aqui a gente consegue ver como isso pode ajudar na população do local do jogo, caso seja bem implementado e caso o jogo também seja bem otimizado. E é nessas horas que a gente começa a ficar preocupado, porque, por exemplo, para poder trazer recursos tão ambiciosos assim dentro dessa tech demo, a gente consegue encontrar, mesmo que minimamente em algumas partes, pop-in, carregamento de texturas que demoram para poder carregar. São coisas mínimas, mas aparecem nessa demonstração. E também o fato de que o Ray Tracing nos reflexos ele não está amplamente aplicado por aqui. Existem diversos trechos em que a gente vê a técnica de espaçamento de
tela, que acaba apresentando o reflexo apenas do item que está sendo capturado pela câmera. Se o item deixa de ser capturado pela câmera, ele deixa de ser exibido no corpo do reflexo. Então, quando a gente pensa nisso e tenta levar para o jogo final, o que é que pode acontecer? Essa é a minha preocupação com relação às nossas expectativas, porque eu sei que a gente, por natureza, até a própria indústria faz isso, inclusive, a gente muitas vezes acaba colocando a parte técnica à frente de outras partes do jogo. Então, o que esperar nesse sentido? Porque a gente precisa se lembrar que The Witcher se tornou uma franquia de mundo aberto e não é qualquer mundo. O mundo aberto de The Witcher, além dele ser extremamente amplo, é muito orgânico também. Os NPCs apresentam uma história, tem sempre um contexto por trás deles. Então não é qualquer mundo aberto que a gente está vendo aqui. E quando a gente pensa nesse mundo aberto com esse tipo de densidade, com esse tipo de complexidade e também com esse tipo de amplitude, e lembra que aqui a gente está vendo uma tech demo que está prometendo Ray Tracing através de hardware, é natural que possivelmente algumas coisas sejam reduzidas. O que eu tô querendo dizer é que, pela ordem natural das coisas, o escopo dessa tech demo, ainda que esteja sendo executado no PlayStation 5 e ainda que traga os assets do jogo final, é um escopo muito menor comparado ao que a gente vai ter quando o jogo for lançado. Então, quando o jogo for lançado, obviamente a demanda do mundo vai ser muito maior. E se a demanda do mundo for muito maior, é natural que aconteçam algumas reduções, a não ser, obviamente, que a CD Projekt Red tenha aprendido alguma técnica extremamente poderosa de fazer otimização dentro do jogo dela. Então, galera, sim, a gente tem motivo para ficar animado pelo que foi mostrado através dessa tech demo. A tecnologia dos NPCs é muito interessante, o mundo provavelmente vai ser extremamente amplo e também o fato da gente ter as novas funções do Nanite por aqui, mas a gente também precisa considerar que o mundo final do jogo vai demandar algumas reduções possivelmente. E se eu tivesse que apostar em alguma redução ou em alguma mudança de tecnologia, principalmente considerando que o jogo pode trazer esse alvo nos 60 quadros por segundo, eu apostaria na mudança do Ray Tracing de hardware para software, porque o Ray Tracing por software na Unreal Engine 5 com o Lumen consegue trazer melhores resultados dentro da performance em si e também na menor quantidade de pixels, numa resolução menor. Inclusive é algo que tem se tornado uma tendência dentro dos jogos, resoluções nativas cada vez menores para as técnicas de reconstrução reconstruírem o resultado final. Mas vamos aguardar para poder ver. Num primeiro momento, essa foi uma tech demo extremamente positiva e sim, tudo indica que estava rodando no PS5, então eu acho que a gente pode comemorar. Estamos vendo o poder do PlayStation 5 sendo executado. Que isso aconteça mais vezes. E é por isso que eu quero saber de você. Deixa aí no campo dos comentários. Na sua opinião, já teve algum jogo que conseguiu usar toda a capacidade do PlayStation 5? Eu tô curioso para poder saber, porque cada vez que eu pergunto esse tipo de coisa, as opiniões são bem mistas e eu quero saber a sua, beleza? E no mais, eu vou ficando por aqui. Eu espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo. Se vocês gostaram, não se esqueçam de clicar no gostei, porque isso ajuda pra caramba. E de quebra você faz a boa ação do dia e também se inscreve no canal para não perder os vídeos que a gente postar por aqui, beleza? Era isso, um grande abraço e a gente vai se ver na próxima.